Agora a gente volta ao noticiário nacional e a gente fala de saúde, a importância de se manter a vacinação em dia, principalmente nessa época do ano, quando a gente tem, para os grupos de risco, uma maior probabilidade de ficar doente. Mas quem traz todos os detalhes para a gente aqui no TJ é o repórter Leandro Oliveira. Oi, Leandro, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ, uma boa semana. Tudo bem, Rayane? Boa tarde para você, também para o Eduardo e para todos que nos acompanham no TJ Aparecida. Boa semana para todo mundo. Como você disse, nessa época do ano, de outono para o inverno, temperaturas um pouco mais baixas, muitas pessoas são afetadas com as gripes, resfriados no caso, de maneira geral. Existem alguns grupos que são considerados de riscos, que são pessoas mais propensas a serem acometidas com as gripes e resfriados também. Para entender um pouquinho da classificação desses grupos, eu converso com a Rosana Gonçalves, que coordena a Vigilância Epidemiológica em Poti, interior aqui de São Paulo. Rosana, quais são os grupos de risco, e por que existe essa classificação com eles também, uma atenção maior com eles em relação à vacinação? Os grupos de risco são os idosos, as crianças menores de 6 anos, trabalhadores da área de saúde, o sistema prisional, os militares, o pessoal de salvamento. Então, essas pessoas fazem parte do grupo porque trabalham com mais frequência com toda a população, Então, elas estão direto com esses grupos, Então, eles têm um sistema imunológico mais deficiente. Então, o Ministério, ele faz com que esses grupos sejam os primeiros a serem vacinados. Exatamente. Nesse grupo também estão os idosos, Como que está a adesão da vacinação em relação aos idosos? E por que é importante que os idosos também busquem a vacinação agora? A nossa vacinação, não só a nossa, como de todos os municípios praticamente, está em baixa, está tendo uma baixa adesão desses grupos principalmente, que se tornam prioritários pelo Ministério. Porém, no caso dos idosos, eles têm um sistema imunológico deficiente com uma certa idade. E, além disso, com a faixa etária, esses grupos também adquirem algumas doenças, no caso, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, pulmonares, o que fazem com que a gripe, a influenza, acabe fazendo transtornos maiores no corpo dessas pessoas. A temperatura vem caindo com mais facilidade agora, agilidade também no sudeste e sul do país. O idoso que está gripado, por exemplo, ele pode também ser imunizado estando gripado? Tem que esperar um tempo até essa gripe deixar ele para que ele seja vacinado? Como que funciona? Eles podem ser vacinados sim, desde que ele esteja com sintomas leves. No caso, uma coriza, um resfriado bem leve. Agora, se eles estiverem com uma doença aguda, mais moderada, daí não. Principalmente no caso de febre, porque às vezes a vacina ela pode ter alguma reação pequena, dar uma febrícula, uma dor no braço, uma dor no local da aplicação. Então, isso também afeta. Daí as pessoas fazem uma ligação muito grande com relação à vacina. Foi a vacina que ocasionou. Então, não teria problema nenhum. E para o idoso que faz uso de algum tipo de medicamento, ele tem que parar também o uso do medicamento? Pode continuar tomando normalmente? Como é que funciona? Não, ele pode tomar normalmente, as pessoas podem tomar normalmente os seus medicamentos, não há necessidade, a não ser que elas estejam fazendo algum tratamento do sistema imunológico. Aí elas devem estar conversando com os seus médicos, que fazem um acompanhamento com eles, e estarem colocando essa possibilidade da vacinação. Mas normalmente não se precisa se interromper nenhum medicamento. Bom, falamos sobre os idosos, é importante falarmos também da outra ponta da faixa etária, as crianças, principalmente as bem novinhas, 5, 6 anos de idade também, com a preocupação em relação às crianças. Então, como a gente falou, eles têm um sistema imunológico como os idosos, também deficitário, é bem complicado, Então, quando eles pegam esses tipos de doença, pode ocasionar vários problemas no seu organismo. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. E hoje, no município, nós estamos enfrentando realmente uma baixa adesão, principalmente das crianças, que são levadas pelas mães. Então, a gente tem uma baixa adesão. Por exemplo, hoje nós estamos com 43% da nossa população vacinada. Então, é pouco. E com isso, a gente não consegue proteger uma outra população que, por exemplo, não poderia tomar uma vacina. Então, ela deveria ter uma cobertura de 95% para a gente conseguir proteger alguém
que não possa tomar, aquelas pessoas que são alérgicas a ovo, as pessoas que têm algum problema que realmente não poderia. E se essa baixa adesão continuar, a gente não consegue proteger a grande maioria das pessoas. Tá certo. Obrigado a você pela sua participação, viu, Rosana? Ela disse agora há pouco também em relação ao percentual satisfatório para vacinação de 95%. Já faz algum tempo que o Ministério da Saúde intensifica as campanhas de vacinação, seja para gripe ou também outros tipos de vírus no país, para atingir esse percentual. É uma luta constante, feita ano a ano, justamente porque muitas pessoas deixam de se vacinar. Então, para você que tem mais de 60 anos de idade, 61 para cima ali já, também se encaixa na faixa etária dos idosos. É importante que você se atente à vacinação, se imunize e fique longe da gripe. Volto com vocês no estúdio. Reforçar a vacinação, principalmente nesse período de muito frio que a gente está entrando, né, Leandro? Muito obrigado, viu? Obrigada. Sempre bem-vindo, uma ótima semana para você.